Namastê. Nós estamos aqui nesse feriados de Tiradentes para estarmos emergindo mais profundamente no nosso quinto transtorno. Vamos recordar, que eu gosto bastante de recordar. Nosso primeiro transtorno foi ansiedade, segundo transtorno, depressão, terceiro, esquizofrenia, quarto, transtorno alimentar na Páscoa, nosso último. Então agora nós estamos no quinto transtorno, que é no feriado de Tiradentes. E nós estaremos trabalhando o estresse pós-traumático. Então, estresse pós-traumático neste momento planetário foi intenso. Não era só o estresse do cansaço, era o estresse de um trauma, de uma perda de um familiar, da vida modificada, daquele que morreu longe de nós. Tem bastante coisa nesse nível, né? É a ansiedade que surge após ser exposto a alguma situação traumática, como assaltos, perda por mortes de entes queridos. A pessoa revive o fato ocorrido, apresentando grande ansiedade e conflito psicológico, e ela revive quase como uma compulsão, quase que diariamente ela tem uma necessidade de lembrar desse sofrimento. Somatização é quando a pessoa apresenta múltiplas queixas físicas referente a órgãos do corpo sem que os mesmos apresentem os sintomas. Então, o estresse pós-traumático, ele vai trazer memórias contidas no parasimpático. Ele vai registrar o trauma e vai ficar mandando sinais para o corpo ficar alerta e relembrar constantemente dos fatos, da perda, da dificuldade de deixar ir aquilo que aconteceu. E quando está mais somatizado esse estresse traumático, a pessoa vai somatizando dentro do corpo. Então, ela sente mesmo uma dor horrível na perna, embora a perna não apresente nada, uma dor horrível no coração, embora o coração não apresente nada. Então, ela tem sempre necessidade de estar ligada em um sofrimento. Quase como alimentando esse estresse, quase como se punindo por não ter sido ela que foi, né? Se é no caso de perdas de entes queridos. Quando nós observamos isso, e ainda observamos que também caiu esse texto e esse transtorno justamente em Tiradentes, porque Tiradentes ele foi punido em praça pública para criar esse trauma nas pessoas, para dizerem que se você também for um rebelde, você vai acabar dessa forma. Então as pessoas assistiram o enforcamento de Tiradentes em praça pública para que elas de alguma forma registrassem esse estresse, tá? Então, quando mesmo que eu não esteja envolvida num grande acidente e aquela notícia ou aquela exposição na televisão me chocou de tal forma
que eu fico aprisionado nesse estresse. Quando eu consigo ver que cada um está passando pelo que tem que passar, que eu expando amor para que cada um tenha a força de passar por aquela situação e eu não me coloco na situação, porque se eu me coloco na situação, eu sou arrebanhada para dentro dela. Então, se eu tenho que ver, e eu, Isabel, vejo as notícias da guerra até para saber em que nível tudo está e para expandir consciência e amor, principalmente para aqueles que são os comandantes que comandam e que estão lá disputando com seus egos quem vai aniquilar mais rápido o outro, por pura exposição, porque eles se sentem excluídos. É bem o caso do presidente da Rússia, ele se sente excluído, então vocês vão ver o que vocês estão fazendo com esta exclusão. Eu espero que vocês consigam entender isso neste formato. Então, eu acho que esses nossos encontros de domingo, com esses transtornos, está nos fazendo abrir nosso coração num formato diferente. Num formato que te diz, não resolve quando você fica desesperado porque aquelas pessoas estão ficando sem casa, sem comida, sem nada. Você tem que olhar como um todo. Esse todo inclui, sim, os comandantes, aqueles que tomam a decisão. Por que é que ele tomou essa decisão? Eu não estou defendendo ele. Eu estou querendo ir ao fundo da questão. Ele se sente excluído, ele sabe que essa exclusão faz com que os outros comandos tenham medo dele, por isso o exclui. E aí ele pega toda a sua força e todo o seu ódio da exclusão e bota no primeiro que está na frente, que é a situação. Mas o que ele quer atingir não é exatamente esse. Ele quer atingir o mundo que o excluiu. É muito mais profundo. E quando a gente consegue entender isso, olhar e envolver ele e dizer para ele, vem, você é um ser humano e você pode vir, talvez isso amoleça o coração. Agora, quando a gente joga pedra ou bomba, ou diz bem feito que estão fazendo isso porque era um lugar que pegavam crianças, tiravam órgãos e não sei, isso não interessa. Interessa que eu estou vibrando na compaixão. E se eu estou vibrando na compaixão, eu tenho compaixão dessas crianças, eu tenho compaixão por quem fez isso, se é que fez, né? Tem muito que me diz que tem muita gente jogando na mídia coisas horrorosas simplesmente para fomentar a raiva e o medo. Só para isso. E com a raiva e o medo a gente trabalha os nossos meridianos. Esse com a raiva, esse com medo. E aí eu vou drenando isso e vou conseguindo me manter imparcial com a minha tristeza, imparcial com a minha ansiedade, imparcial com a minha preocupação e vou limpando meus meridianos. E consigo me manter no centro. Este centro, quantas pessoas conseguem se manter neles? Quantas pessoas conseguem ter esse compreensão de emanar consciência, de emanar lucidez para esses que estão vibrando na raiva e que estão destruindo as coisas.
Então, é difícil a gente olhar com esse olhar. Tudo que está acontecendo era para acontecer. Poderia ser mais suave? Sim, poderia. Se a humanidade estivesse nesse centramento, mas está longe de estar nesse centramento. E por isso o grande estresse, porque a cada momento você lida com uma nova situação de forma diferente. Vem a pandemia, você tem o estresse traumático da pandemia, que teve que lidar com ficar dentro da casa, porque a casa era só o lugar para dormir, tu dava bom dia para a família e boa noite na chegada e dormia, e de repente tu teve que ficar com a família, com o gato, com o cachorro, com tudo dentro da casa, que nem comportava o tamanho quando todos estão. Isso é outro estresse. O estresse de não saber quando isso vai verdadeiramente terminar. E se vai terminar, e se eu estarei vivo, e como vou alimentar o restante da minha família. Então você vai sofrendo por antecipação, porque você tem preocupação. Segura o dedo. Deixa que o universo vai trazendo a forma correta. Lembra que está lá na Bíblia, nada te faltará? Se você vibrar nesse centramento, nada faltará. Nós não estamos aqui emanando por todos os transtornos, estamos ajudando aqueles que estão perdidos. E isso é uma forma de receber o carinho do ser humano. Quando nós olhamos para aquelas pessoas que estão carregando um estresse em cima do outro, quanto mais você entra nesse campo, mais traumas você atrai, mais situações difíceis você atrai para a sua vida. Então, se você consegue esse centro, você não precisa ser um Tiradentes que vai morrer em praça pública para ser o exemplo daquele que não deve ser seguido porque morrerá. Se eu faço alguma coisa, eu morrerei, tá? Vamos procurar ver a vida como tudo está acontecendo da forma com que tem que acontecer. Como eu posso ser útil dentro disso? Para minimizar ou não? Eu não sei o resultado, mas eu posso olhar o jornal e emanar muito amor e força para esses que perderam tudo e estão morrendo, assim como morreram na pandemia, e olhar para esses que estão alucinados com a raiva da exclusão e tentar excluí-los com amor. Isso é compaixão. Então, lidar com esse estresse nesse momento é isso que temos, então vamos trabalhar com o que temos. Em outro momento, talvez a gente tenha alguma situação diferente. Nesse momento, eu sei que eu não posso viajar. No outro momento, talvez eu viaje. Sabe assim, você lida com as transformações da vida e se adapta a ela. Não resolve fazer revolta, não resolve excluir o outro. O outro é um sinal daquilo que me incomoda profundamente. Então eu sou responsável por essa energia que eu estou jogando para fora. Outra coisa bem polêmica e quando vem da natureza? Então Deus está distraído e Deus está novamente destruindo tudo com muita água e muita chuva? Não sei, é um desequilíbrio ou é uma limpeza planetária, não interessa o que é. Vai lá, acolhe aquelas pessoas, manda alguma coisa se isso te deixar tranquilo, mas mantenha o centro.
mantém sempre o centro. Eu não vejo ninguém se revoltando contra Deus. Isso já é uma grande coisa. Porque a necessidade de culpar e de achar alguém para jogar a pedra é muito grande. Alguém para acusar daquilo que me incomoda profundamente. A gente não entende nada nessa linearidade que a gente vive. Talvez num outro momento, quando a humanidade subir de frequência, a humanidade vai agradecer muito tudo isso que passou. Porque teve muito crescimento. Teve muito coração partido que teve que ser recolocado no lugar, refeito e seguido em frente. E esse seguir em frente significa pegar uma força enorme dentro de si e olhar para o lado, olhar para o outro com compaixão. Então, o estresse é algo que está dentro de você. Uma boa coisa é usar o ciência de luz. Uma boa coisa é fazer a limpeza nos meridianos, 2 minutos em cada dedo. Tem o PDF lá nos presentes no site da professora, tá? Uma boa coisa é o hospital emergencial também é uma boa coisa. Então, não deixe o estresse tomar conta e chegar a se transformar nesse transtorno de estresse pós-traumático, onde você chora e se identifica com tanto sofrimento que atrai cada vez mais sofrimento para a sua vida. Percebe o cansaço? Toma um rescue. Percebe a falta de vitamina D, de vitamina C? Toma alguma coisa para suplementar. O zinco. Usa o nosso GANS para ajudar bastante. Não é GANS, é nanopartícula de luz. É a mesma coisa que está aqui dentro, mas eu precisei trocar o nome, né? Já falei para vocês. Isso vai fazendo um campo de energia em você, na sua casa, e vai deixando com que este peso do seu corpo seja eliminado. Saia da situação, não se identifique com o sofrimento. Mas se você não consegue sair sozinho, você tem lá o nosso tratamento do transtornos, que está ajudando bastante gente. Assim que esse grupo terminar os 45 dias, eu vou abrir também para outras pessoas. Nós estamos trocando informações para saber se realmente está dando certo, se as pessoas estão melhorando, né? Então, o projeto da minha alma, da alma da professora Isabel, é o Cura Quântica e o Religare. O Religare vai montando um campo de energia onde vai religando você com quem você é, com os níveis mais altos de sua existência, e o Cura Quântica vai trazendo para o seu corpo as matrizes originais. Mas o campo de energia do planeta baixou tanto que foi necessário que eu viesse trabalhar inicialmente com transformando enfermidades, para ajudar as pessoas que saíram de todo esse processo muito desgastadas, muito câncer aparecendo. E agora os transtornos, são muitos transtornos. Realmente a humanidade está passando por um expurgo. É como se tudo que tivesse dentro do nosso DNA
tendo sido representado e trazido da hereditariedade, se tornou claro, emergiu, e nós temos que lidar com isso. Então, as coisas importantes é fazer o emaranhado com a origem, é fazer algo que possa ajudar o seu campo, aquela respiração que vem da Christine Day, que eu não sei o nome do trabalho dela, mas que você faz. E deixa que aquilo tudo saia de você. É o estresse que está saindo. O excesso de ter que dar conta. Esse é o transtorno mais leve, o estresse. Esse é, agora, quando chega estresse pós-traumático, eu estou agarrada na situação e eu não quero largar aquela situação. Eu quero que aquela situação me faça sucumbir junto com ela. A perda de alguém num acidente ou a perda de alguém na pandemia. Então, de minutos em minutos, eu me lembro dela e eu fico colada com ela. Então, temos uma semana para aprender a olhar todas essas coisas, abrindo nosso coração, acolhendo, como o Dalai Lama ensina em quase todos os livros dele, ele ensina o Tonglen, que é você acolhe aquela dor, acolhe aquela raiva daquele líder político, acolhe tudo no seu coração, o sofrimento e também as emoções agressivas, o se sentir excluído. Inclui tudo isso no seu coração. Isso é verdadeiramente a compaixão. Isso ajuda todo o planeta. Porque eu não estou criando separação. Para os bonitinhos que perderam, eu amo eles. Para aqueles que estão comandando, eu odeio. Então é melhor não fazer nada. Nem olhe televisão, não assista nada e não faça nada. Porque você não chegou ao nível de maturidade para compreender tudo isso. Então, deixo aqui o meu amor nesse feriado. Espero que vocês tenham aproveitado e que a luz da grande fonte possa trazer clareza para nós. Clareza em como lidar e se manter no centro. Gratidão profunda. Amo muito vocês. E até a próxima semana no nossa sexta transtorno. Beijos.